É uma palestra que vai ter bastante conteúdo, então depois a gente disponibiliza são 3 apresentações e depois eu disponibilizo ela para todos aqueles que tiverem interesse. Onde começou toda essa história? Essa história começa quando o governo federal resolve criar o ARPIA. O ARPIA é um sistema de controle de toda a pessoa jurídica. Por que ele resolve criar o ARPIA? Por isso daqui, ó. Isso daqui é de 2015, é a primeira vez que roda totalmente o sistema. Gente, uma coisa interessante é assim, o que eu vou falar hoje não é uma coisa que você deve agora se preparar. Já é tarde, isso já está em vigor. Agora você tem que correr atrás do prejuízo. Basicamente é essa a questão, né? Então vamos lá. Primeira questão é o seguinte, em 2015 a Receita chega à seguinte constatação. Isso são números reais. Eu costumo dizer que é importante você entender o que nós somos perante a Receita Federal. Eu brinco que nós somos praticamente nada. Então olha só, 100% dos contribuintes já estão sendo fiscalizados pelo sistema. Todos os CNPJs já são verificados pelo sistema. De todos os CNPJs existentes no Brasil, 46 mil já apresentam indícios de irregularidade. Agora, o que interessa para a Receita Federal? De todo esse número, apenas 9.478 pessoas jurídicas e 5.073 pessoas físicas, isso representa 0,01% dos contribuintes. Só que eles recolhem 65% de toda a arrecadação nacional. Isso daqui será fiscalizado pela Receita Federal. O resto é sistema. Ou seja, aquela história de quando eu receberei um fiscal, provavelmente nunca mais. Nunca mais. Por quê? Hoje você é fiscalizado por um computador, porque o fiscal vai fiscalizar esse cara. Aí você fala, no Brasil existe desigualdade? Existe. 65% de toda a renda está em 0,01% da população. Tá? Bom, essa apresentação é a apresentação que ocorre anualmente em Brasília. Ela é feita pelo subsecretário de fiscalização. E o que acontece? Esse número só vai sendo hoje potencializado. E aí a Receita cria o SPED. Dá? Dá. É que, como eu ia mudar, por isso que eu não... É que depois vai ter outra apresentação. Aí na última eu deixo. Então olha só. Essa daqui foi a apresentação que foi liberada agora em 2017. Ela é a apresentação que justifica a criação desse sistema. Hoje, todas as empresas estão sujeitas. Alexandre, mas que tamanho de empresa? Não existe tamanho. Toda empresa está sujeita a esse tipo de fiscalização. Então você tem aquelas escriturações lá no canto. Então, quem fiscaliza o lucro? O ECD e o ECF. São duas declarações que já são entregues pelo seu contador e ele já diz qual foi o teu lucro e qual é o imposto que você tem que pagar. Depois, você tem a fiscalização de ICMS-PI, feita através do EFD e ICMS-PI. Depois, você já tem a fiscalização das receitas, feitas através do PIS e COFINS e feito através do EFD. E, por último, entrou agora, dia 1º de julho, o E-Social, que é o tema da palestra de hoje, que ele vai fiscalizar a contribuição previdenciária. Isso já está rodando. Não vai entrar em vigor, não vai... Isso já está funcionando. Então, é muito interessante assim. A primeira coisa que eu costumo dizer é: o empresário agora não pode mais se dar ao luxo de falar isso é um problema do meu contador. Não é mais um problema do teu contador, é um problema teu. Por quê? Porque a Receita fez isso, ó.
Lembra quando a Receita começou com nota fiscal paulista? Lá atrás? Ela começou a criar padrões de mensuração. Toda nota hoje tem rastreabilidade. Então é assim, a Receita consegue, pelo teu índice de compra ou de gasto, estimar a tua renda. E aí, com isso, ela consegue lhe tributar. O que a Receita fez com isso? Eu não vou entrar nesse detalhamento, que isso daqui é bem chato. O empresário se preocupava com esse nível aqui, que é o nível 1. Então, no nível 1, ele estava preocupado o quê? Documento, sistema interno, compliance, área de atuação, empresa, qual era o porte da empresa. Essa era a preocupação do empresário. Aí a Receita veio e fez isso. Ó. Ela criou um sistema de escrituração. Entenda uma coisa interessante, que quando ela cria o sistema de escrituração, ela pega o padrão internacional e fala, agora toda empresa... Lembrando que isso aconteceu em 2002. Quando entrou em vigor o novo Código Civil, no novo Código Civil está claro, toda empresa tem que ter balanço. Se eu não tenho balanço, né, você não tem controle desse nível aqui. Literalmente. E aí você não consegue fazer a sua escrituração. Depois disso, ela criou o que a gente chama de malha fiscal. Olha só, eu vou dar 2 exemplos. Vamos supor que você compre 100 mil reais todos os meses. Então eu compro 100 mil reais em janeiro, 100 mil reais em fevereiro. Comprei 100 mil reais de janeiro a junho. Então eu comprei 600 mil reais. Legal. Eu fiz o fechamento desse segundo trimestre e declarei, eu comprei 600 mil reais. Se eu comprei 600 mil reais... e não tenho estoque, eu tenho que ter vendido no mínimo 600 mil reais. Se eu não vendi, o que o sistema faz? O sistema simplesmente fala, houve indício de sonegação. Ele emite a guia dos impostos e manda para você com o seguinte significado. Olha, provavelmente você não recolheu essa guia. Se estiver errado, compareça em uma das unidades da Receita Federal ou pague o DARF anexo. Simples desse jeito. E aí, a questão de, e agora como eu faço? Não faz. A questão é, tudo hoje, e é muito legal, né, quando nós fomos ver o ARPA lá em Brasília, o ARPA é um flag igual de um volume. Conforme ele vai diminuindo, ou seja, ele vai estreitando mais, ele vai aumentando o número de empresas que vai caindo na malha. Hoje ele tem um índice de tolerância. Então, esse índice de tolerância ainda está muito alto mesmo. Por exemplo, empresas optantes pelo Simples. Né? Simples é um tipo de tributação. A empresa optante pelo Simples pode faturar no ano até 4.800.000. Empresas optantes pelo Simples que faturarem mais que 4.800.000 já serão objetos de malha. A primeira rodada de malha no Rio Grande do Sul, ele pegou praticamente 100% das empresas que faturaram acima de 4.800.000. 100%. E aí o que acontece? Você tem um belo de um problema. Né? Por quê? Porque depois da malha, ele simplesmente gera uma fiscalização sem pessoas. Não tem mais o fiscal. A figura do fiscal, ela é independente. Eu não preciso mais. Para vocês terem uma ideia, o nível de sofisticação, o documento é emitido automaticamente, ninguém encosta nele, ele é impresso, envelopado e vai para a tua empresa sem contato manual. Sem contato manual. Não dá para eu paro, eu bloqueio. Né? Bom, aí nós chegamos no e-social, que é o objeto de hoje. O que o e-social vai gerar? O e-social vai gerar isso daqui. Ó. Agora eu vou precisar que você passe, que aí já vai ficando mais fácil. Primeira coisa, o e-social é muito interessante porque, né, nosso irmão Fábio Carelli deu uma palestra fantástica sobre a reforma trabalhista.
Né? E aí o que acontece com a reforma trabalhista? Tudo isso veio parar dentro do E-Social. Tudo isso veio parar dentro do E-Social. E aí o que aconteceu? O E-Social é isso daqui. Ele é um instrumento de unificação na prestação de informações referente a escriturações de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e distribuição. O que eles criaram? Eles criaram uma forma de fiscalizar você online sobre todas as suas relações de trabalho. Todas. Vocês vão ver que tudo aqui tem controle absoluto. Vou passar essa parte de texto. Então é assim, ó. O E-Social tem essas ligações. Então ele está ligado à Caixa Econômica Federal, que é onde você faz toda a confissão de débito de fundo de garantia. Isso é muito interessante porque quem é empresário aqui já percebeu que se você recolhia R$1 de fundo de garantia, no sistema do fundo de garantia aparecia o fundo de garantia como pago. Simplesmente pago. E você não tinha uma cobrança de fundo de garantia. Você só era cobrado quando você era fiscalizado pelo Ministério do Trabalho. Com o E-Social isso terminou. Por quê? Você acabou de fechar a folha, já consta lá qual é o seu débito. Se não entra o pagamento, a cobrança é gerada em 12 dias. O sistema é mais eficiente que a gente na empresa. Tá? Em 12 dias ele gera a cobrança. Automaticamente, ligou também o INSS. O INSS você tem uma declaração chamada GFIP, que vai ser extinta, que é a Guia de Fundo de Garantia e Informações da Previdência. Por quê? Quando eu fechar, eu já entreguei quanto eu devo de INSS. Da mesma forma, se não entra o pagamento no dia 20, 12 dias, sai a emissão da cobrança. Ministério da Previdência. Aqui é muito interessante porque vamos pegar algumas coisas que ocorrem ligados ao Ministério da Previdência. Qual é o maior problema que nós encontramos hoje? Afastamentos por motivo de doença ou acidente profissional. Tudo é interligado. Então, por exemplo, o cara sofreu um acidente de trabalho. Se você não abriu o CAT, que é o Comunicado de Acidente do Trabalho, você não consegue entrar no E-Social. Então, tudo começou. Agora tem uma questão interessante. Se você não entra no E-Social, quem vai pagar o acidente de trabalho? O INSS ou você? Com certeza a empresa. Né? Da mesma forma, doença, da mesma forma, licença maternidade e assim por diante. Ministério do Trabalho e Emprego. Quer ver uma prática muito engraçada no E-Social, e depois vocês vão perceber que é muito complicado? Quero colocar o funcionário de férias. O que eu devo fazer? Comunicá-lo com 30 dias de antecedência, não é verdade? Quantos fazem isso efetivamente? É raríssimo. Se você não comunicar no sistema E-Social, você não emite mais o recibo de férias. Ou seja, não, eu vou rodar o recibo de férias. Pode rodar? Pode. O que acontece? Automaticamente o sistema já gera a multa por falta de comunicação. Tudo que você fizer fora do que a lei prevê, ele emite a multa automaticamente. Ele não fica discutindo. Ele fala, você quer fazer? Quero. Tá aqui a multa. Pode pagar. Coisa simples. Vamos pegar. PPRA. PPRA é uma das NRs que tem que ser cumpridas. PPRA tem vencimento, não tem? Então ele vence uma vez por ano. Se você não colocou no sistema que você renovou, ele já emite a multa. Sabe quanto é a multa do PPRA? 6 pau. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Da mesma forma, renovação anual e você tem lá os exames médicos admissionais, periódicos e assim por diante. Toda empresa, inclusive a que não tem funcionário, já tem que estar habilitada esse mês. Entende? Quando o nosso irmão Fábio falou, a gente já está atrasado, é verdade isso.
É verdade. Ah, e quem não entrar até o final do mês já tem multa. Oi? MEI tá fora. MEI tá fora. Agora tem que tomar cuidado com o MEI, tá? Não é nem a questão de funcionário. Olha só o que a Receita fez quando ela lançou esse social. Você abriu uma MEI. Então você chegou em novembro, estourou o faturamento da MEI. O faturamento da MEI é 81 mil. Se você estourar em mais de 20%, vai retroagir a janeiro e você vai pagar tudo com multa e juros, inclusive as obrigações sociais. E por último, Receita Federal do Brasil, que é o quê? Toda a parte de retenção. Retenção de imposto de renda, tudo isso já vai estar. Então, assim, a partir do ano que vem, onde você vai pegar o teu recibo de pagamento? No app do E-Social. Você não vai mais receber o Olerite na empresa. Você acessa o sistema e imprime o seu Olerite. Ah, você quer olhar se seu fundo de garantia foi recolhido, né? Você acessa o app, vai estar lá, pago ou não pago. Vai ficar muito legal. Na prática, os contadores vão continuar fazendo, a tendência é a própria empresa fazer? A tendência é a própria empresa fazer, eu acredito. Sabe por quê? Porque, assim, essa é uma questão bastante interessante. Hoje os contadores fazem porque eles usam o sistema de contabilidade para fazer. O sistema agora vai ser o E-Social. Por exemplo, eu no escritório, eu vou fazer no meu sistema e vou exportar para o E-Social. Mas eu posso fazer direto no E-Social? Posso. Aí vai ser uma questão de velocidade do sistema. Mas é muito provável, por exemplo, eu tenho 6 funcionários. Eu vou fazer direto. E vou discutir com o contador, eu quero redução de preço. Né? Isso é... Oi? Não, mas é verdade, porque é ilógico, né? Eu não tenho mais essa necessidade. É muito mais fácil eu controlar ali, porque ali eu lanço falta, ali eu faço tudo. Se eu tenho uma quantidade de funcionário pequena, é muito mais fácil eu gerir, até porque eu vou ter um conhecimento muito melhor do que o contador com relação ao meu funcionário. Um simples funcionário, na verdade, uma empresa que movimenta um mês. Uhum. Uhum. Não tem funcionário. Uhum. Os dois Uhum. Tem que estar inscrita. Tem que... Então, sabe por quê? Porque olha só, você tem que lembrar que dentro do E-Social está o Prolabore e a distribuição de lucro. Então, assim, por que você tem que estar inscrito? Porque você, mesmo que seja esporadicamente, no mínimo distribuição de lucro vai acontecer. E onde você lança? Aqui. Entende? Você lança aqui. Agora, olha a coisa complicada. E isso eu estou falando. Você vem aqui e lança a distribuição de lucro. Né? Olha o que acontece em cadeia. Vamos supor que você distribuiu de lucro 40.010. 40.010, o sistema faz o seguinte. Ó. Primeiro, ele vai te exigir declaração de contabilidade para verificar se você tem condição ou não de distribuir aquele lucro. Aí ele vai te cobrar, lembra aquele rol de declarações que eu mostrei? Ele vai te cobrar uma declaração daquela para justificar esse lucro. Você não entregou, R$5.000 de multa mensal. Está no SPED. Ou seja, informei 40.010, no SPED vai ser devido. Né? Aí tem uma questão interessante. A hora que eu coloco 40.010, eu também gerei a obrigação de entregar o imposto de renda à pessoa física. Por quê? Rendimentos isentos acima de R$40.000. Se eu não entreguei, ele já gera a multa da declaração fora do prazo. É tudo automático. Sabe? E o pior, funciona. Isso é o pior. Pode passar para o próximo. Vamos lá. Mais um. Então, olha só. Basicamente, o E-Social é um sistema. Ele tem um único canal de cadastro. Isso é muito interessante porque quando nós começamos a fazer os acertos a nível, né, no âmbito nacional, tinha funcionário que tinha 8 números de PIS, 3 CPFs. Então, isso acabou. Isso acabou. Então, hoje, o cara vai ter
um CPF e um número de PIS. Então a quantidade de fraude na Previdência vai cair absurdamente. Fraude pequenininha, a fraude grande continua. Aí, tudo isso já está integrado. Fundo de Garantia, Ministério, Previdência e Receita. Os direitos já são previamente cadastrados, porque a convenção coletiva do sindicato já entra no E-Social. Então, o cálculo de hora extra já puxa da convenção coletiva, tudo já puxa da convenção coletiva. Facilidade, só que também te trava, né? Não vou conseguir pagar. Ah, eu quero pagar a hora extra 50%. Se o sindicato negociou 70%, né? E aí é interessante porque a gente vai largar o sindicato patronal. Larga o sindicato patronal, você toma lá uma hora extra a 100% e você vai chorar depois, porque você não tem mais como reclamar. Você vai ter que cumprir. Beleza, pode passar para fora. Pode voltar um. Volta um. Passa um agora. Aí. Então, basicamente é assim. Como funciona na prática? O empregador gera a informação, transmite, o sistema recepciona, e a hora que ele recepciona, ele já manda para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, nós fizemos os testes. Ele lança o fundo de garantia. Quando você paga, vai uma mensagem para o funcionário. O seu fundo de garantia entrou hoje. Né? Pode passar para o próximo. Dedo duro. Por quê? Você acha que o funcionário não vai ficar aguardando aquele SMS? Ele vai ficar ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não chegou. Ele vai chegar lá, você não depositou o fundo de garantia. O que está acontecendo? Né? Bom, o empregador ele vai ter um aplicativo, ele gera arquivo e transmite. No ambiente, ele recepciona e gera protocolo. Pode passar para o próximo. Então, eu tenho... Então, eu acho assim, vai mudar o padrão. Vai mudar o padrão. Por que eu falo vai mudar o padrão? Porque rescisão indireta do contrato de trabalho por falta de recolhimento de fundo de garantia vai ser uma coisa muito frequente. Que hoje o cara teria que ir até a caixa. A hora que ele começar a receber isso no celular, lembrando que todo mundo tem celular. O celular dele já está cadastrado lá. Então, pode passar. Bom, aqui eu quero colocar algumas informações que são muito importantes. Que é isso daqui, ó. O que é isso? Isso daqui são duas coisas que a gente simplesmente ignorava. Simplesmente ignorava. Que é o contratação de autônomo. Né? Então, olha só. Contratei um autônomo. Eu só lanço aqui. A hora que eu lanço, eu devo reter 11% de INSS, reter o imposto de renda e automaticamente ele já está oficiado à Receita Federal. Isso vai dar um problema, por quê? Porque quem vai contratar autônomo? Ninguém. Vai custar, no mínimo, 36% mais caro. Entende? Então, isso é muito complicado. E aí, ali naquele cantinho, aparece a DCTF. Pode passar para o próximo. Olha só o que ele controla. Então, ele controla admissão, alteração, comunicado de acidente de trabalho, afastamento, saúde e desligamento. Essa saúde é algo que me preocupa muito. Muito mesmo. Por quê? Olha só. Quem vai lançar no sistema o exame médico? Não é você. É a empresa de medicina e segurança do trabalho. O cara fez por exemplo, você contratou um funcionário e o primeiro, ele fez uma audiometria e estava 100%. Um ano depois, vai lá e faz uma nova audiometria, ele teve uma perda auditiva. O médico do trabalho vai lançar isso aqui. O que isso vai virar? Trabalhista. É claro, por quê? Você vai entrar numa questão trabalhista e eu acho que é uma questão muito complicada, que é o quê?
Quanto custa ou quanto vale a tua audição? Não tem um valor, né? E isso já vai estar lá. O cara vai ver, olha, eu tive perda auditiva, eu tive... Aí é claro, você vai entrar numa discussão médica, não, é perda pela idade, é perda pelo ambiente de trabalho, você vai ter que justificar ali. Bom, tudo isso daqui o empregado enxerga, 100%. Trabalho sem vínculo. O que é trabalho sem vínculo? Posso contratar um cara para ir fazer um bico? Né? Posso. Só que eu lanço no E-Social. Né? E aí o que acontece? Se esse cara se machucar dentro da empresa, o que acontece? O INSS já está isento de tudo, porque você não cumpriu. Né? E se eu não fizer? O E-Social entende que é crime. Você sonegou a informação. Continuando. Aqui são os nomes que eles dão ao trabalho sem vínculo. Então, trabalhador avulso e portuário, que não é o caso, dirigente sindical, estagiário. Né? Era uma coisa solta, ninguém fazia nada com relação ao estagiário. Agora eu tenho controle estagiário. Diretores não empregados, cooperados, isso é outra questão. O nível de cooperativa está crescendo muito, uma vez que eu posso terceirizar a atividade fim. E agora vai estar relacionado aqui quem são os cooperados que você contrata. Depois, servidores públicos e membros de conselho tutelar. Pode passar. Fluxo de caixa de informação, vou passar também. Mas, quer ver? Ó, só para vocês entenderem. O empregado ele vai conseguir ter a visão integral de tudo o que acontece, ficha de salário, quando ele teve aumento, quando ele não teve, qual é a situação de saúde dele, quanto tempo ele tem de contribuição e a folha de pagamento. Isso tudo ele imprime pelo app, tá? É celular. Pode continuar. Continua. Bom, aqui é o que eles fizeram de ajustes. Aqui ele pegou o empregador doméstico, porque lembra que o E-Social do empregado doméstico começou há 3 anos. Ele foi usado como objeto de teste. Então, tudo isso foi testado com base no empregado doméstico. E aí ele juntou tudo isso daqui. Então, olha só. CNPJ, ele consegue hoje checar 100%. Empregado doméstico, ele consegue chegar a 100%. Imóveis. Aqui tem uma questão que é muito interessante. Por que é muito interessante? Quando você constrói um imóvel, você tem que recolher 2 impostos para poder averbar a construção, que é o INSS da construção civil e o ISS da obra. Como era feito isso? Agora você tem que relacionar quem está trabalhando na obra e quanto está recebendo por isso. E aí ele vai gerar a partir desse número. E se eu não lançar? Se eu não lançar, ele cobra sobre 100% da construção. Pode passar. Bom, os empregados, ele tem 2 números de controle, o CPF e... Agora, o que era PIS passou a chamar NIS, Número de Identificação Social. Pode continuar. Continua. Pode continuar. O que é forma de envio? Pode. Pode. Mais um. Mais um. Agora vai. Então, olha só. Isso é muito interessante porque eles criaram essa cartilinha e você fala que é uma cartilinha inocente. Você pode retificar. Toda vez que você retifica algo, você faz uma declaração de confissão. Por exemplo, errei o salário e vou reduzir. Você vai lá, olha, declaro que estou reduzindo o salário por erro. Né?
Depois você pode alterar. Então, o que você pode alterar são coisas simples. E, por último, você pode excluir. Quando você exclui uma coisa, ela não some. Ela simplesmente aparece lá como excluído. Pode continuar. Continua. Ah, não, volta aqui. Gente, isso é uma coisa que vão se acostumando, porque todo empresário terá que ter certificado digital. Todo empresário, né? Então, para os advogados já é necessário, você não faz mais nada. Agora, hoje, abriu empresa, você vai ter que ter o seu certificado digital para poder assinar essa documentação. Aí você vai poder ter um certificado digital para assinar como empresa ou um certificado digital para assinar como empresário. Pode passar. Mais um. Aí vai. Então, olha só. Aqui vem a relação do que eles chamam de benefícios. Eu só não entendi até agora para quem é, mas um dia... No fundo de garantia, otimização na forma de geração e disponibilização das guias de recolhimento mensal e rescisório. Por quê? Porque tudo é automático. Definição de um único modelo de guia. Agora não vai ter mais a guia rescisória e a guia de recolhimento. A guia vai ser essa GR Fundo de Garantia. Tá? É uma única guia e o sistema emite. Unificação da guia de recolhimento conforme determinação legal. Que antigamente você tinha uma guia para o recolhimento mensal e uma guia para o recolhimento rescisório. Agora vai ser tudo em uma guia só. Pode passar. Otimização de rotina. Então agora eu consigo retificar, alterar, excluir informações, transferir trabalhadores. Isso é muito interessante. Se eu tenho grupo econômico, eu consigo transferir ele entre qualquer empresa. Processo de cancelamento e desligamento e processo de devoluções de valor de fundo de garantia. Pode passar. A guia de recolhimento, ela é gerada na caixa, tá? E após a recepção dos eventos, disponibiliza na rede bancária. Ou seja, quem calcula o fundo de garantia não é mais você, é a caixa e você só... Pode continuar. Pode continuar. Aqui é só o ambiente, aqui é como ele está aparecendo. Bom, aqui começa uma questão interessante, olha só. O e-social, ele controla a relação de trabalho. Antes do e-social existia a GFIP e a DIRF. A GFIP é onde você informava quanto você devia de INSS e quanto você informava quanto você devia de fundo de garantia. A DIRF é quanto você informava quanto você devia de imposto de renda retido. Isso tudo virou retenção de informações. Isso tudo vai virar agora uma DCTF. Pode passar. DCTF Web. A DCTF Web, eu estou brincando, mas a questão é bem simples. Vocês acabaram de ser contratados pela Receita Federal. Literalmente. Todos os meses, você vai declarar nessa DCTF Web o que você pagou e quando você pagou. Para quê? Para que ela não tenha nem que depender do banco informá-la. Você já coloca ali, olha, eu paguei o fundo de garantia dia tal, eu paguei o INSS dia tal, eu paguei o DARF dia tal, e o sistema simplesmente checa se essa informação é verdadeira e já arquiva. Pode passar? Pode passar? Oi. Então, ele já está pronto. Esse ano ele já veio pronto. Tá? Para quem tem certificado digital... Oi? Física. Para quem tem certificado digital, ele já está pronto. Você já pode ir lá na Receita, simplesmente baixar o seu imposto de renda e falar, eu concordo. Tá? Ele já... Esse ano já foi desse jeito. Tá? Por quê? Porque esse ano já houve a unificação de cartório e Detran, que era o que estava faltando. Então, esse ano já veio pronto. E o mais interessante, eu vou dar um exemplo. Eu dei uma aula numa universidade, não me lembro qual. Cara, eu nem lembrava. Eu cheguei lá na Receita, a hora que eu baixei minha declaração, estava lá a aula.
só para quem tem um certificado digital. Então, eles não vão fazer sem o certificado digital, porque você tem que assinar digitalmente que você está recebendo. Tá? Isso já foi abandonado a ideia de fazer isso via senha. Porque o certificado digital é uma assinatura. É estou de acordo. Então você baixa, recepciona e ele já gera DARF, tudo prontinho. Pode continuar? Bom, aqui é o cronograma. Então olha só, o que é assustador? O cronograma começou em setembro de 2016. Em janeiro de 2017, ele já começou a obrigação de prestar informações. Pode continuar. Julho de 2017, a obrigação de prestação de ambientes de trabalho. Tudo isso já foi prestado. Continua. Agora, em julho de 2018, todos os sistemas entraram em funcionamento. Então, tudo isso já está rodando. Bom, eu vou agora acender a luz, que aí fica mais fácil da gente conversar. Basicamente, o que acontece com isso? A possibilidade da Receita fiscalizar qualquer empresa é um ato de vontade. Entende? É um ato de vontade. O E-Social, ele simplesmente acaba com qualquer tipo de fraude. Uma fraude que vai existir é você simplesmente não contratar o cara através do E-Social. Ele vai trabalhar completamente sem registro. Só que trabalhou sem registro, lembra uma coisa? Não, vamos fazer um registro retroativo. É impossível. É impossível você fazer um registro retroativo, porque não tem como retroagir no sistema. Não tem como você colocar, olha, esse cara começou a trabalhar em junho. Né? Então, o E-Social é uma coisa tão séria que ele, e não só o E-Social, como todos os SPEDs, ele gera uma série de complicações para quem quer fazer alguma coisa, né, no mínimo torta. E para quem vai fazer tudo redondinho? Não muda nada. Não muda nada. Né? Não muda absolutamente nada. Agora, entenda uma coisa, que é o que é fazer redondinho. Nós vamos fazer um teste com as empresas optantes pelo Simples no ABC. Apenas 16% das empresas optantes pelo Simples no ABC consegue faturar para pagar compras e folha de pagamento. Ou seja, as pessoas estão sonegando de uma forma muito aberta. Ou seja, se você não cobre compras e folhas de pagamento, você já vai ser pego. Mas não cabe o imposto no meu negócio. Então, teu negócio é ruim. Né? Você só demorou muito para entender isso. Tá bom? Gente, agora... Cartão. Vamos lá. O cartão, lembra que ele já tem aquele comunicado. Né? Ele tem aquela comunicação online. Nesse primeiro molde, ele não entrou. Por que ele não entrou? Porque agora está sendo testado o cartão automático, ou o cartão integrado. Cara, eu fiquei quase 2 dias vendo tipos de controle de ponto. Vou dar um exemplo que é o mais absurdo. Né? Tem um tipo de controle de frequência, né? Que você cadastra um aplicativo no celular do funcionário, a hora que o funcionário entra pela porta da empresa, já comunica no sistema que ele entrou. A hora que ele sai para o almoço, comunica que ele saiu. A hora que ele volta, comunica que ele entrou. A hora que ele sai às 6, comunica que ele saiu.
Ah, ele pode, via, né, se ele tiver internet, bater o ponto de qualquer lugar que você autorize. E ele pode ir lá com o dedão, ele pode ir com o cartão. Qual é o grande problema nisso? O grande problema nisso é que, para você tratar essa informação, ela é muito difícil. Então, num primeiro momento, ele não vai entrar. É você que lança manualmente. E isso vai continuar objeto de discussão no trabalho. Não vai... Ah, cartão de crédito, aí você está falando do SPED. Vamos lá. O cartão de crédito, já esse daqui vai ser o... Nós estamos em 2018? A primeira operação de cartão de crédito foi em 2014. A operação de cartão de crédito chama-se cartão vermelho. Ela ocorre todo mês de setembro. E é muito interessante, se não fosse trágico. Visa, Master e American Express, eles entregam na Secretaria da Fazenda de todos os estados, por CNPJ, quanto foi o faturamento de cartão por empresa. Por empresa. Então, assim, eu achei engraçado porque a primeira vez que um cliente meu recebeu, a carta vem muito direta, muito direta. A carta vem, olha, senhor fulano de tal, o senhor vendeu de cartão de crédito 374 mil reais, mas por algum engano só foi declarado 200, portanto falta recolher o imposto sobre 174. Para lhe auxiliar, segue anexo à guia, queira pagá-la. Entende? Oi? Entende? Por quê? Porque para a Receita, ela não está nem preocupada. É assim, o índice de sonegação ainda é tão alto que ela está simplesmente comendo pela beirada. O cartão de crédito pessoa física é mais engraçado, porque o E-Social tem controle de crédito pela pessoa física. Por quê? Como ele juntou na Receita Federal do Brasil, quando você paga a operação, então, por exemplo, eu paguei uma fatura do cartão de crédito. A operadora informa o recebimento da fatura. Ou seja, para ela aquilo é faturamento, que é sobre aquilo que ela gera receita. E ela informa isso por CPF. Então, entenda que eles criaram uma série de controles para não quebrar sigilo. Não tem quebra de sigilo. Por quê? É a declaração do cartão, né, lhe complicando. Então, e foi muito engraçado, porque quando a gente abriu a primeira vez o E-Social pela ótica da Receita Federal, foi muito assustador, porque ele falou, olha, eu quero que ele mostre, né, eu não lembro, ele pediu uma quantidade, mas ele restringiu em quantidade, por exemplo, os 100 maiores, né, casos de fraude. Aí o que não é esse o termo, mas basicamente é isso. Aí ele pegou, pelo cartão de crédito, ele falou, ó, esses 100 pagaram de cartão de crédito esses valores, e eles ganham isso. Então é impossível ele ter pago, né, esse valor, uma vez que o salário dele é apenas esse. E aí o próprio Harper já pergunta, você quer que eu cobre? Entende? Aí entra na questão do sócio que movimenta 2 vezes por ano. Se ele não lançar aqui e pagar cartão, se a Receita quiser pegá-lo, ela pega. Entenda uma coisa interessante, né? Apenas 4% da movimentação financeira no Brasil é feita em dinheiro. 96% de toda operação é feita via banco. Então, a Receita Federal está preocupada com dinheiro? Não. Não está preocupada com dinheiro. Ok? Mais alguma pergunta? Pessoal, quem tiver a vontade de fazer alguma pergunta, por favor, possa fazer alguns minutos.
Uhum. Em que momento são cruzadas das operações bancárias, da conta, do saldo? Uhum. Então, Isso não é cruzado? não é cruzado. Não, nem pode, que aí seria quebra de sigilo. Aí seria quebra de sigilo. Né? Hoje a única coisa que está ocorrendo é assim, ó, por exemplo, na fiscalização malha, vou pegar a fiscalização malha integrada. A fiscalização malha integrada é assim: starta a malha pessoa jurídica para refletir na física. Sabe balanço patrimonial da pessoa física, onde você pega ali, ó, quanto eu tenho de bens em 2017, quanto eu tenho de bens em 2018. Vamos supor que de 2017 para 2018 você teve uma evolução patrimonial de 100 mil reais. Aumentou 100 mil reais. Quanto você tem que ter ganho para aumentar 100 mil reais? No mínimo, 100 mil reais. Oi? Isso. Isso o E-Social informa. O E-Social verifica. Então, por exemplo, olha, aumentou na declaração do Pedro 100 mil reais, só que ele não recebeu 100 mil reais. Você quer que eu cobre? E é engraçado que o sistema é um sistema de IA, ele é um sistema de inteligência artificial, então ele vai aprendendo. E ele vai sugerindo. Então, por exemplo, quando ele manda fazer essa análise profunda, né, ele vai direto em bens. Direto, ele vai no bem e fala, ó, ele volta com a seguinte informação: ele teve uma evolução patrimonial que está em desacordo com a renda oferida. Você quer que eu cobre? E ele não quer saber de fiscalizar, ele simplesmente emite o DARF. Né? Eu tive um caso, foi até o ano passado. Oi? Então, é que tem algumas coisas que não tem explicação, né? Como que você conseguiu aumentar em 100 mil se você ganhou 50? Então, mas mamãe te deu, teria que estar lançado. Entende? Teria que estar lançado. Mamãe me deu, eu fui para o industrial, alguma coisa, teria que estar... Eu ganhei na Mega Sena. Teria que... Obrigado, amor. Teria que estar lançado. Você quer ver uma coisa engraçada? Mas você quer ver uma coisa, ó, bicho? Esse negócio de mamãe me deu, olha o problema do mamãe me deu. Quanto a mamãe pode te dar de graça, sem pagar imposto? 2.500 UFESPs. Isso dá R$ 64.750. 64.250, alguma coisa assim. Vamos supor que a mamãe te deu 65 mil. 4% de TCMD. A guia chega na tua casa antes de você averbar o imóvel. Doei um carro para o meu filho. 64.250. 65, 4% de TCMD. É automático. Então, assim, não dá mais para ser aquela questão que... Nós éramos muito amadores. A gente brincava muito com os números. Isso acabou. Isso acabou. É muito curioso porque o Iagro, ele tem uma visão muito sistêmica, e eu acho incrível a visão dele, que é assim, sabe quanto eles estão usando do Arpia? 12% apenas. Não, ele só está usando 12%. Imagina se ele aumenta isso para 50%, o nível de especificidade que ele pode chegar. Para todo cidadão. Eu estou testando o A1 no banco. Funciona muito bem. Muito bem. Né? Já estou fazendo operação bancária com o cartão. Então, é bem provável, né? Porque eles estão discutindo o quê? Essa é uma discussão, mas entra uma questão financeira. Na realidade, eles gostariam de transformar o seu documento de identificação em um certificado digital. E aí eles fazem aquela operação que é ciclo redundante chefe. Isso. Aí você, em vez de ter o RG, você teria o certificado digital. Vai ser questões, todas as faces do cidadão, né? Sim.
Sim, tudo, tudo. Até como chama? Prontuário médico. Até prontuário médico, né? Vai ser um... Estão ferrados. Foi muito engraçado porque a hora que eles viram o E-Social, eu vou pegar uma multinacional aqui de São Bernardo. Quando ele rodou o E-Social, tinha lá, bonificação. Gente, entenda uma coisa, bonificação é um nome legal, um nome bonitinho para você falar. Também é comissão, salário, não importa. Tem imposto. Ninguém pagava imposto sobre isso. Ninguém. Aí, legal, os diretores recebiam... dava quase 300 mil por ano. 300 mil na tabela do imposto de renda dá 100 pau de imposto. É 27,5%. Né? Cara, isso desandou dentro da empresa. Por quê? O diretor, não, eu não vou pagar a empresa, eu também não vou pagar. Então começa a entrar uma discussão bem complicada. A Receita pegou isso com uma facilidade absurda. Porque nesse caso, muitas multinacionais pedem para a diretoria abrir uma empresa e essa empresa vai gerar uma nota para a multinacional. Isso. Mas aí não como funcionário. Exato. Então, no E-Social da colidência de informações. Isso é muito interessante porque, assim, isso cai direto no Ministério do Trabalho, pelo E-Social. Como o João pode ser funcionário das 8 às 6 e também prestar serviço das 8 às 6? Aí eles entendem que o João está cometendo uma fraude. Né? Ele entende que o João está fraudando o sistema. Né? Aí o João vai ter que escolher, ou ele vai ser demitido e vai emitir tudo como PJ, ou a empresa vai contratar ele com tudo como CLT. Vai ser uma discussão. Com a terceirização da atividade fim, eu acredito. Vai ser pior. Por exemplo, a rede médica, que é exatamente esse caso, a rede médica foi padrão. A Cooperativa de Médicos do Estado de São Paulo foi a primeira depois da reforma trabalhista. Ele já tem 20 mil profissionais. Já tem 20 mil profissionais dentro da cooperativa médica. Por quê? Porque, primeiro que assim, na cooperativa médica eles criaram um sistema, eles recolhem o imposto como lucro presumido. Né? Então ele está pagando hoje 16,33% de imposto. E ele recebe a retirada dele como isenta e não tributada. É mais barato do que pessoa física, só que ele não tem recolhimento de INSS. Né? E como vai ficar a Previdência, é um problema dele. Oi? Dele. Tem que fazer por fora. Uma coisa interessante é assim, eu sou um defensor radical da Previdência Pública. Sabe por quê? Gente... Não existe... A Previdência Pública não foi feita para aposentadoria. A Previdência Pública é o melhor seguro e o seguro mais barato que você pode usar na vida. E eu falo que a gente comete um erro enorme, por quê? Você põe o carro no seguro, você põe a casa no seguro, você não põe você no seguro. Isso é burrice. Por quê? Você pega o melhor seguro para não usar. Você fala, não, eu vou pôr esse seguro para roubar meu carro. Não, você não vai... E o seguro da Previdência é justamente por isso. Ó. Hoje o teto da Previdência é R$ 5.641, R$ 645. Legal. Vai, pega qualquer plano de saúde, qualquer seguradora e fala, olha, quanto custa um seguro vitalício que me pague R$ 5.640? É um absurdo. Perto do INSS, o INSS é de graça. Só que você faz para não usar. Agora, você teve lá
piripaque, vai ficar inválido em casa. Você sabe que 5,5 pau você tem recebendo. E é mais interessante seguro que a aposentadoria. Muito mais. Né? Beleza? Gente. Pois não. Uhum. Não. A informação já é cruzada. Com o certificado digital você pode acessar ela. Né? Pode ter. Já está liberado, ela já pode comprar. Para a pessoa física. Qualquer pessoa física já pode comprar certificado digital. Não é obrigatório. O que é obrigatório é para a empresa. Isso. Olha, na empresa oficial é melhor. Para aquela pessoa que é cadastrada no Ciesp também é menor. Né? Tem preço diferenciado. Gente, muito obrigado. Por favor. Claro, por favor. Tenho uma opinião muito simples. Nós somos ruins em fiscalizar. Nós, pessoas. Você quer ver uma coisa? Oi? Principalmente, olha só. Toda a contabilidade governamental é pública. Nós fizemos um trabalho junto com o Fábio. Foi muito divertido. Era assustador os números de Santo André. Assustador. O que mudou? Gente, tá no site da prefeitura. Você vê que teu dinheiro está sendo mal gasto e você está fazendo o quê? Absolutamente nada. Então, minha opinião é, nós pagamos muito caro por algo que nós não temos nenhum retorno. Nenhum retorno. Eu gosto de dar alguns exemplos. No Japão, nós pagamos 8% de imposto sobre o consumo mais o imposto sobre a renda. Tá? O imposto sobre a renda é de 32% e o imposto sobre o consumo é de 8%, dando 40%. Né? Aí você fala, qual é a vantagem? No Japão, nenhuma. Nenhuma. Só que você tem transporte funcionando, mas você paga. Agora, olha no Canadá. No Canadá, você paga 42% sobre a renda. Eu estou falando teto de tabela, tá? E 7% sobre consumo. No Canadá, você tem escola do primeiro a pós-graduação 100% gratuita. Não existe escola paga. Transporte público gratuito. Né? Agora, você quer ver o que me incomoda? A saúde também é 100% gratuita. 100% gratuita, inclusive com fornecimento de medicamento. Né? Agora você quer ver? Eu acho legal comparar Japão, Canadá. Agora você quer ver? Desculpa o termo, quando eu me sinto muito bosta. Né? Não tem outro termo. Né? Eu tenho um cliente que ele é de Gana. Gente, Gana tem 60 anos. 60 anos. O imposto de Gana, 11%. O ensino de Gana. O ensino de Gana, aos 6 anos de idade, a criança presta o primeiro vestibular. 6 anos de idade, porque é a obrigação dos pais educar as crianças até os 6 anos. Aos 6 anos de idade, ela vai para a escola tipo A, B ou C, para ver o que ela precisa de ser mais capacitada. Não é um sectarismo, é perfil de pessoas. Aos 7 anos ela começa o ensino. O ensino em Gana é um ensino de internato. A criança vai para casa a cada 15 dias. Ela dorme e se alimenta. O ensino de Gana é 100% gratuito. Aos 14 anos ela presta o segundo vestibular. Ela pode mudar, dependendo do perfil que ela desenvolveu, ou não. Esse segundo já é um ensino técnico. Continua internato. Ela fica em regime de internato dos 7
aos 17. Aos 18, ela vai trabalhar, então metade do prazo ela trabalha e a outra metade ela estuda. E ela vai ficar dos 18 aos 21. Né? Aqueles que fizeram o tipo A, dos 7 aos 21, faz a pós-graduação em Londres. Tudo isso é gratuito. Não existe escola privada em Gana. Aí você fala, e agora? Aí eu entro em depressão. Entende? Eu acho muito engraçado. Ó, quer ver uma coisa que é muito deprimente? Paraguai. Paraguai. Lembra? Todos nós aqui que temos entre 40 e 50 anos, qual era a nossa referência do Paraguai? Ah, isso é paraguaio. Gente, o Paraguai tem convênio com os Estados Unidos para green card com movimentação de $100 mil em 2 anos. Por quê? Porque ele prefere o Paraguai do que o brasileiro. O Paraguai tem 8 vezes menos criminalidade que o Brasil. O Paraguai tem um índice de escolaridade 12 vezes maior do que o Brasil. Oi? Né? Eu acho legal, né? Fala que na guerra Brasil-Paraguai morreu 1 milhão de paraguaios, né? Tinha 300 mil na época, só morreu. Gente, muito obrigado, né? E eu acho assim, nós brasileiros, sabe qual? Eu escutei uma coisa de um japonês que é a mais pura verdade. Sabe qual é o problema do Brasil? Tudo aqui sobra. Tudo aqui sobra. A gente sobra terra, sobra comida, sobra espaço. Entende? Oi? O Brasil tem 16% da reserva de água do mundo. Né? Mas é interessante assim, sobra demais. Ou seja, a gente não dá valor em nada. Ele não dá valor em nada, nada. Vamos lá. Obrigado, gente.